Saudações, turma Imiita, Guizoli aqui mais uma vez, vamos dar início aqui ao nosso módulo 7. Então ainda vamos continuar a falar de dinâmica, de leis de Newton, problemas bem similares ao que a gente estava trabalhando já, só que agora a gente vai acrescentar uma força extra, que é esse carinha aqui, que é a força de atrito, beleza? Então é só uma força nova que a gente precisa estudar. O módulo é até curto porque, como eu disse, a gente vai utilizar todos os conhecimentos, os conceitos que a gente discutiu até agora, só vamos acrescentar uma força nova no nosso campo de estudo, beleza? Então o resto continua valendo, as leis de Newton, a gente vai utilizar os raciocínios que a gente já estava desenvolvendo. Beleza, então já que a gente vai falar de uma força, então deixa eu só pontuar. A gente precisa, para definir uma força, a gente sabe que uma força é um vetor. Então existe um vetor força de atrito, beleza? Tá. Então, posto isso, se a força de atrito é um vetor, para a gente entender ela legal mesmo, a gente precisa caracterizar pelo menos três coisas desse vetor, que é o módulo, como é que eu calculo essa força de atrito, quanto que vale essa força de atrito. Preciso falar da direção, né? Ela está na horizontal, está na vertical, para onde que esse negócio aponta. Então a gente precisa falar da direção e do sentido, né? Do sentido, na verdade, é para onde que o negócio aponta, né? Então você fala, a força de atrito atua, sei lá, perpendicularmente à superfície de contato, beleza, mas aí é para cima, para baixo, é para um lado, para o outro. Então, enfim, essa é a nossa conversa, né? Para a gente definir bem um vetor, a gente precisa, de fato, dessas três coisas. Então, vai ser o que a gente vai se preocupar em fazer aqui agora. Se a gente caracterizar bem essas três coisas, entender direitinho isso, você entendeu tudo de força de atrito, beleza? Então, antes de a gente entrar nesses três detalhes aí, vamos começar falando da origem, assim, só para a gente entender intuitivamente, né, de onde que vem a força de atrito. Então, vamos lá. Imagina aqui, né, o desenhozinho clássico esse aqui. A gente tem um bloco em cima de uma mesa, beleza? Em repouso. A olho nu, a gente poderia achar, né, que essas duas superfícies elas são perfeitamente lisas. Mas o modelinho aqui, né, é o seguinte, imagina que a gente consegue dar um zoom nesse negócio aqui, um microscópio sinistro aí, né? E a gente consiga observar em escala realmente microscópica o que está acontecendo ali. Então, nesse nosso zoom, vamos ver, a gente pegou um pedaço da mesa que está assim, né? Beleza, então tá. A ideia, pessoal, é o seguinte. Então aqui, ó. No nosso super microscópio aí, né? O que a gente vai perceber... O que a gente vai perceber é que, de fato, as coisas não são exatamente lisas como parecem ser a olho nu. Então, o que a gente vai sacar é que, por exemplo, a nossa caixa ali, ela vai estar toda entrelaçada aqui, né? Com a superfície da mesa. Então seria um negócio mais ou menos assim. Então deixa eu colorir de azul. Então isso aqui representa a nossa caixa, que diferente do que aparentemente a coisa é, a olho nu, existem várias rugosidades, imperfeições entre as duas superfícies e de algum jeito a gente pode imaginar que o atrito é tipo um velcro, né? Quando você colocou um corpo em contato com o outro, automaticamente já existe essa cola natural, esse velcro que é o atrito, que vem do fato, então, das superfícies não serem perfeitamente lisas e apresentarem aí rugosidades e imperfeições. Então, quando a gente fala da origem do atrito, a gente pode começar entendendo isso. Então, devido às rugosidades, imperfeições das superfícies, beleza? Rugosidades barra imperfeições. Beleza. Imperfeições. Então sempre vai aparecer aqui, ó, da superfície. Quando eu tiver um corpo em contato com o outro, sempre vai se manifestar essa força de atrito. Inclusive, né, qual que é um jeito bom se você quiser eliminar o atrito, né? Você pode pegar e lixar bem essa superfície aqui, né? Você fica lixando a superfície, você vai tentando deixar elas mais polidas, né? Tentando deixá-las o mais liso que você conseguir. É um jeito de tentar eliminar, diminuir a força de atrito, ou seja, diminuir essas rugosidades, essas imperfeições. Beleza? Tá. De algum modo, então, na verdade, né, você pode entender que essa força de atrito, né, dando um salto daqui para cá, essa força de atrito ela tem a ver então com uma força elétrica, né? Com uma força eletrostática. Porque quando eu pego essa superfície aqui, eu tenho uma interação elétrica entre os átomos da caixa com os átomos da mesa e tal. Então, em escala mais microscópica ainda, a gente pode falar aqui que esse atrito, né, é uma manifestação macroscópica das forças de interação moleculares, né? Interação moleculares. Faz sentido isso aí para vocês? Então, beleza. A gente pode aí
em última instância, associar essa força de atrito, um efeito macroscópico, de forças de interações aqui, né, em escala microscópica de moléculas, de partículas. Ok, então isso, por exemplo, já explica pra gente por que é tipo impossível, na prática, a gente realizar um experimento que permita, de fato, se verificar a lei da inércia. Aquele experimentozinho, então, só pra gente retomar uma discussão já feita no início do estudo de leis de Newton, né? O que a teoria aristotélica fala é o seguinte: se eu pego um bloco e estou empurrando ele, então beleza, ele vai ficar andando. Assim que eu parar de empurrar, o movimento cessa. Não é isso que é a teoria aristotélica? Só que na teoria newtoniana, que está pautada nas ideias do Galileu, existe a ideia já de que um corpo em MRU permanece em MRU, não é isso? Primeira lei de Newton. Ou seja, se esse bloco tem velocidade v para a direita, na ausência de forças externas, esse bloco permanece no seu movimento retilíneo uniforme. Não é isso que fala a primeira lei de Newton? Beleza, por que isso nunca acontece? Porque, de fato, nunca tem como eu pegar um corpo e deixar ele na ausência de forças externas. Sempre vai existir o quê? O atrito. Então, por menor que seja, por mais que eu deixe lisinho, dou uma polida legal aqui na superfície, sempre vai aparecer aqui, ó, essa força de atrito. E se existe uma força, ela vai alterar o estado de movimento do cara, vai desacelerar no cara até ele parar. Então daí a dificuldade de, na prática, a gente executar esse experimento, por exemplo, e por isso que a ideia aristotélica ela faz muito sentido. O bloco está andando, ele para logo ali na frente, mas é porque tem força atuando. Se a gente conseguisse conceber, criar uma superfície realmente livre da força de atrito, o movimento desse carinha ia continuar. É isso que diz a primeira lei de Newton. Um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece no seu estado de movimento, a menos que uma força se manifeste para alterá-lo. E a força está se manifestando, né? Ou a menos que uma força se manifeste, está atuando sempre num caso real, beleza? Em casos reais, a gente despreza muito o atrito, esse exercício, né? Despreza o atrito, então pode ser que para algum contexto ou outro ele não seja muito relevante, mas ele sempre existe, não tem como você, de fato, tirar o atrito entre duas superfícies, beleza? Então tá, então essa é a origem, a intuição inicial que vale a pena a gente ter. Ok, então pessoal, como eu disse, a gente vai falar de uma força, a gente precisa falar da direção, a gente precisa falar do sentido e a gente precisa falar do módulo, saber calcular o valor dessa força. Bom, então vamos lá. Então quando a gente fala de direção e sentido, primeiro lê essa afirmação e me fala o que você acha. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Bom, parece razoável, né? Para muita gente vai falar, tá, faz sentido, uma força de atrito, uma força sempre se opõe ao movimento e tal. Bom, toma cuidado, hein? Então, olha só, voltando aqui, é razoável você falar, velho, a força de atrito entre duas superfícies, pelo modelo que a gente criou, ela sempre vai ser paralela a essas duas superfícies. Então, por exemplo, qual que é a ideia, né? Vamos supor que eu tento empurrar esse bloco aqui, ó, para a direita. A força de atrito, naturalmente, não vai aparecer para cima. A força de atrito vem, tum, joga ele para cima. Não, pera aí. Olha o modelo que a gente criou. Por isso que é importante você entender essa intuição. O modelo que a gente está criando, a ideia do velcro, da cola, naturalmente, né? Se eu tento fazer uma força para a direita, essa força de atrito aqui, ó, ela vai representar uma resistência a um movimento para a direita. Então, essa força de atrito é de se esperar que aqui ela apareça aqui, ó, para a esquerda. Como se eu estivesse tentando empurrar a caixa, né? Só que tem um tanto de pedra aqui na frente e tal, então essa pedra vai oferecer uma resistência ao movimento. Então, assim, de imediato, a direção da força de atrito é razoável. Eu falo, velho, a direção da força de atrito é a mesma direção da superfície de contato entre os objetos. Então, se o contato aqui no caso é horizontal, essa força de atrito naturalmente vai ser horizontal. A força de atrito não vai sair em nenhuma direção maluca. Ela vai ter que sair na direção horizontal. Isso é razoável, né? Beleza, então vamos deixar isso aqui, ó, fato, beleza. Então vamos colocar aqui. Quando a gente fala de direção, beleza, a direção é a parte razoável da gente concordar. Então a direção é a direção do contato entre as superfícies, né? Então aqui, ó, direção do contato entre superfícies. Então beleza, falar da direção não é exatamente muito difícil não. Então, por exemplo, se eu estivesse falando de, aqui, ó, uma parede vertical e um bloco que está aqui. Bom, agora o contato entre as superfícies está aqui. Então o atrito certamente vai estar ou para baixo ou para cima, vai ter a mesma direção da superfície de contato, no caso aqui vertical. É isso que está escrito ali, beleza. E o sentido? Bom, beleza, vai estar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Aí vamos voltar para essa afirmação. Para determinar o sentido, muitos vão concordar com essa afirmação. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Então igual aqui, ó, eu tentei movimentar essa caixa para a direita, a força de atrito apareceu para a esquerda. Respeita aquela lei, né? Só que assim, primeiro, isso não é um jeito bom de escrever a coisa, porque a força de atrito
atrito, ela aparece mesmo quando eu não tenho movimento. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui mesmo, vamos voltar nele, ó. Eu posso tentar empurrar essa caixa e essa caixa sequer sai do lugar. Entendeu? Imagina um objeto pesado, um carro. Você faz uma força para empurrar um carro, tá aqui, eu estou querendo empurrar o carro, a caixa é meu carro. Tem força de atrito resistindo ao movimento, porque ele não sai do lugar, mas não tem movimento nenhum. Então, peraí, não faz sentido eu falar que definir o sentido da força de atrito baseado no movimento, porque às vezes não tem nem movimento, mas tem atrito. Tipo, quando você está empurrando o carro, o que mantém ele em repouso é a força de atrito, mas não teve movimento. Então, na verdade, vamos estender isso aqui. A força de atrito é sempre contrária à tendência de movimento. Então, é uma palavrinha que vai mudar bastante aqui, ó, a coisa, a tendência de movimento. Então é só uma palavra que a gente acrescentou, mas isso vai mudar tudo. Inclusive eu posso ter casos, como a gente vai ver, em que a força de atrito, na verdade, ela está a favor da direção do movimento e não contrária. Então lembra disso, a força de atrito ela tem que ser contrária à tendência de movimento. Vê se faz sentido isso aqui então. Então na hora que eu tento empurrar essa caixa, ela pode até não sair do lugar, mas na hora que eu faço um empurrão para a direita, a tendência é que de fato ela acelere para a direita e se movimente para a direita. Se a tendência é se movimentar para a direita, a força de atrito, contrariando essa tendência de movimento, aparece para a esquerda. Faz sentido isso? Beleza. Então grava isso, isso aqui vai ser uma das coisas, vai ser na verdade o ponto mais importante aqui dessa nossa primeira aula, é a gente entender que a força de atrito, ela não é necessariamente contrária ao movimento, mas ela é contrária à tendência de movimento. Você vai ver como que essa palavrinha, eu vou até destacar ela, como que essa palavrinha ela vai ser importante para a gente. E vai mudar muito as coisas. Então, por exemplo, alguns exemplos qualitativos só para a gente ver. Um movimento. Como é que um cara tá... Como é que uma pessoa anda? Por que ela anda? Você deve ter escutado isso aí, né? Não tem como você andar se não tiver atrito. Tanto é que você consegue imaginar aqueles filmes, né, em que a pessoa está num gelo ou numa superfície muito lisa, né? Tipo o gelo é um bom exemplo, né? Ela começa a patinar, ela fica dando passos assim, mas não sai do lugar, né? Escorrega e cai pela falta de atrito. Olha o que está acontecendo. Imagina que esse indivíduo está em movimento aqui. Se movimentando para a direita. Isso aqui é a perna dele, o pé dele aqui em contato com o chão. Bom, tem dois jeitos de você imaginar isso aqui. Primeiro, você pode imaginar assim. No que esse cara está dando um passo, o que ele vai fazer nesse passo? O que ele vai fazer é um movimento desse tipo aqui, né? Ele está tipo empurrando o chão para trás, né? Nesse movimento, imagina se não tem atrito. Qual que é a tendência do pé dele? A tendência do pé dele, naturalmente, é exatamente o quê? Escorregar para trás, né? Inclusive, se não tem atrito nenhum, quando você está nessa superfície de gelo, faz essa experiência mental aí. Se você tenta dar um passo para trás, o seu pé de fato escorrega, você patina e cai, né? Então, quando o camarada está fazendo esse movimento com o pé, naturalmente a tendência do pé dele é escorregar para trás. Se a tendência do pé dele é escorregar para trás, a força de atrito contrariando essa tendência de movimento aparece aqui, ó, para frente. Faz sentido ou não? Aparece para frente, FAT. Então é por conta do atrito que o indivíduo consegue se mover, né? Um outro jeito de você conceber isso, se você quiser, então primeiro usando essa ideia de tendência do movimento, você pode usar também a terceira lei. Você pode falar, bom, o que tá rolando é que esse cara, ele tá tipo empurrando o chão para trás, né? Tipo um touro, né? Aqui, ó, ele empurra o chão para trás, sabe o touro? Quando começa a bater o pé assim, ó, olhando pro cara para pegar ele, já viu isso em desenho, né? Então ele empurra o chão para trás, o chão reage, terceira lei de Newton, se o cara empurra o chão para trás, o chão pega e empurra ele para frente. Então tá aí, a força de atrito aparece aqui, olha para você ver, é um primeiro exemplo. A força de atrito está a favor do movimento. Por quê? Porque ela não tem que ser contrária ao movimento. Tem gente que pensa isso, ela tem que ser contrária ao quê? A tendência de movimento. Beleza? Então vão ter alguns casos, inclusive para andar, em que de fato a força de atrito é o que está a favor do movimento, possibilitando que o indivíduo ande. Beleza? Você poderia perguntar, mas esse FAT não anula com esse? Não, pera aí, lembra aí, para ação e reação atuam em corpos diferentes. Um está no pé do cara e o outro está no chão. Inclusive essa do chão eu vou até desmanchar porque de modo geral a gente não está interessado. Eu vou analisar a força que está no indivíduo. Tranquilo? Beleza. Por isso então que se não tem atrito, se o chão está escorregadio, né, o indivíduo fica lá patinando, não sai do lugar, ele dá um passo, escorrega sem sair do lugar, né? Enfim, beleza. Primeiro exemplo aí. Força de atrito entre blocos então. Vamos lá, vamos avaliar sobre a ótica da nossa definição. E esses casos vão ser bem importantes para a gente. Imagina esse aqui, ó. Primeiro caso aqui, ó. Esse da esquerda, tá? Tem um bloco, a princípio, parado. Beleza? A princípio, parado. E eu tento puxar ele para a direita. Se eu tento puxar ele para a direita, ele pode nem se movimentar, né, pessoal? Tipo, você puxar um carro e tal, uma coisa pesada. Ele pode nem se movimentar, mas a tendência é que ele se movimente para a direita. Se a tendência é se movimentar para a direita, essa força de atrito, contrariando a tendência de movimento,
vai aparecer como para a esquerda, não é isso? Pode ser que essa força de atrito em módulo seja igual à força F, e aí o cara fica em repouso, né? A gente vai estudar isso, a gente chama de atrito estático, por isso que eu falei que pode ser que não tenha movimento, mas pode ser que a força de atrito não consiga segurar o cara parado, pode ser que a força F seja maior, então de fato ele acelera, não é isso? Depois a gente vai discutir isso em detalhes. O que não pode acontecer nunca, né, é que essa força de atrito seja maior do que a força F, isso é razoável, né? Imagina, você tenta puxar um carro para cá, aí aparece um atrito que é contrário à tendência de movimento e maior do que isso. Então você tenta puxar o carro para a direita, o carro começa a andar para a esquerda. Imagina, você tenta empurrar a sua geladeira para frente, aí a força de atrito responde com uma força maior ainda, e a geladeira vem para cima de você. Enfim, maior não pode ser menor ou igual. Mas depois a gente vai discutir, né? Quando eu falo de maior, menor ou igual, eu falo do valor da força do módulo. Daqui a pouco a gente chega lá. Beleza, olha esse segundo exemplo, vamos pensar aqui agora. Inclusive aqui, né, pessoal, voltando, se eu quiser desenhar, quem que está fazendo essa força de atrito? É bom a gente sempre saber o agente. Por isso que esse desenhozinho nosso aqui, ó, é interessante, é uma força de interação entre a caixa e a mesa, né? É uma força de interação entre as duas superfícies. No caso aqui, é uma força de interação entre a caixa e o chão, ok? Então, se você quiser saber onde que está a reação, está no chão. Então aqui, ó, se o chão faz uma força FAT para a esquerda na caixa, a caixa faz uma força FAT para a direita no chão, ok? Então, enfim, beleza, vou deixar essa aqui, né, para ficar registrado. Normalmente a gente não vai estar interessado nesse elemento, né, a força de atrito que atua no chão e tal, a gente vai estar interessado no movimento da caixa, então são as forças na caixa que vão nos interessar. Mas só para ficar completo aí. Agora olha que interessante, esquece, vamos supor que não tem atrito aqui entre a caixa azul e o chão, tá? Estou desprezando o atrito aqui, mas existe atrito entre as duas caixas. Beleza? Como que vai ser a força de atrito, pessoal? Se, por exemplo, eu tentar puxar a caixa azul para a direita. Então, observa bem, eu não fiz nenhuma força na caixa vermelha. Eu estou pegando e estou empurrando a caixa azul para a direita. Olha que interessante, qual que é a tendência dessa caixa aqui? Imagina que estava tudo inicialmente parado, tá? Se estava tudo inicialmente em repouso, a tendência dessa caixa, um corpo em repouso, tende a permanecer no seu estado de movimento. Primeira lei de Newton. Por inércia, ela tende a ficar em repouso. Concorda ou não? Ah, é verdade, tende a ficar parada. Mas o que significa tender a ficar parada em relação à caixa de baixo que vai estar acelerando, né, deslocando para a direita? Significa ficar para trás, é ou não é? Então, essa caixa aqui, pessoal, em relação à caixa, ela tende a ficar em repouso, né? É tipo aquele negócio, né? Você puxa a toalha de mesa rapidão. Se você puxar muito rápido mesmo, a taça que estava lá em cima, o copo, fica parado mesmo, né? Mas beleza, a tendência é ficar parado, primeira lei de Newton, mas ficar parado em relação a um cara que está indo para a direita, que está indo para frente, né, é ficar para trás, é ou não é? Então, a tendência de movimento da caixa vermelha em relação à caixa azul é ficar para trás. Ficar parado é ficar para trás em relação ao cara que vai para frente. Faz sentido? Se a tendência é ficar para trás, a força de atrito, pessoal, contrariando a tendência de movimento, aparece para onde? Para frente. Olha que interessante. Então, é mais um exemplo em que esse sistema como um todo pode acelerar para a direita e a força de atrito vai estar a favor do movimento, a favor da aceleração. Tipo andar mesmo. A força de atrito é a favor aí do movimento. Beleza? Depois a gente vai abrir em detalhes e fazer contas, né, nesse tipo de problema. Por exemplo, uma continha legal é qual que é o maior valor da força F que eu posso fazer aqui embaixo, de modo que esse cara não escorregue, de modo que ele continue andando junto com o de cima e tal. Depois a gente vai entrar em mais detalhes nesse problema. Por enquanto é qualitativo, tá? Então é só determinar para onde que aponta a força de atrito. Se eu quiser também, existe uma reação aqui, né? O FAT aqui de cima é uma força que a caixa azul faz na vermelha, então a vermelha tem que devolver essa força na azul para ação e reação e tal. Aí beleza, vamos tirar isso daqui, quero representação de cima. Tranquilo? Então, enfim, essa aqui é a ideia. Pensa na tendência de movimento. E aí, nesse exemplo aqui fica claro, o que você tem que perceber no fundo é o movimento relativo entre as superfícies. De novo, volta no nosso exemplo. A força de atrito, a origem dela não está aqui? Nas rugosidades, no velcro lá entre as superfícies? Então, nessa definição nossa, quando a gente fala tendência de movimento, você poderia falar a tendência desse cara é ficar parado, não tem tendência de movimento nenhum. Mas espera aí, essa tendência de movimento é de um movimento, vamos até acrescentar aqui então, de um movimento relativo entre as superfícies. Movimento relativo entre as superfícies em contato, né? Entre as superfícies em contato. Vamos até colocar aqui, beleza? Então, fica avisado disso aí, tá? Aqui você poderia pensar isso, pô, mas a tendência é ficar parado. Beleza, mas isso aí em relação à Terra, né? No referencial de alguém que está aqui parado, a tendência da caixa vermelha é ficar parada. Mas num referencial, olha só que interessante, hein? Num referencial que está aqui,
O que ele vai ver essa caixa? A caixa azul começa a ir para frente, o que ele vai ver é a caixa vermelha se deslocando na direção dele, né? Então é isso que eu estou falando de movimento relativo entre as superfícies. Em relação à caixa azul, ficar parado aqui, né, para a caixa vermelha é ficar para trás, né? Beleza? Então é importante esse ponto aqui, esse detalhe. Tranquilo, turma? Então vamos lá, vamos para um terceiro e último exemplo aqui para a gente encerrar. Pneus de um automóvel, né? Um negocinho bem simples que já foi até questão do ITA. Por incrível que pareça, uma questãozinha simples demais. Olha só, então, primeiro, rapidamente, vamos só diferenciar. Então, tá aqui, ó, pneus, falando de blocos, tá. Beleza. Vamos só diferenciar o que é um pneu tracionado, né, de um não tracionado. Então, imagina um carro visto de cima. Então, tá aqui, ó, farol do carro. Então, aqui, ó, os 4 pneus dele. Então, aqui assim. Beleza. E aí, o que acontece, pessoal? A gente tem, né, par de pneus. Então, aqui, ó, tem um eixo aqui que faz com que as rodas traseiras se comuniquem, né? E o eixo aqui, então, eixo dianteiro e eixo traseiro, ok. Isso aqui é a dianteira do carro, vou colocar aqui, ó, D e T, dianteira e traseira. Pessoal, vamos lá, o que é a ideia? A ideia é que o carro tem um motor, vamos colocar um probleminha aqui bem, diagrama bem simplificado. O carro tem um motor, através da combustão ali do combustível, a gente vai ter uma energia química sendo transformada em energia mecânica. Esse motor, né, converte essa energia em energia de rotação. Mas em rotação de quê? Para onde que ele transmite essa energia? Bom, ele pode transmitir essa energia para o eixo dianteiro. Então, o eixo dianteiro que está recebendo a energia da combustão para girar. Então, a gente fala que esse aqui é um carro de tração dianteira, beleza? O eixo dianteiro que está recebendo a energia do motor. Mas eu poderia, por exemplo, converter, né? Direcionar, melhor dizendo, essa energia da combustão para o eixo traseiro, beleza, para o eixo traseiro. Então, o eixo traseiro que está recebendo a força, ou melhor dizendo, a energia do motor para rotacionar. Então, a gente fala aí que é um carro de tração traseira. Ou eu poderia até, né, as caminhonetes, aí, jipes, né, transmitir essa energia para os dois, né, o carro mais bruto. Tanto o eixo dianteiro quanto o traseiro estão recebendo a energia do motor, beleza? Para girar. Então, a gente fala que é uma tração 4x4, né? Ok, então fica atento em relação a isso. Tração traseira, tração dianteira. Pergunta para você, né? Os nossos carros, normalmente, tem tração dianteira ou traseira? Tem tração dianteira, né, pessoal? A maioria. Por quê? Porque simplesmente é mais fácil, né? Porque, na verdade, o motor ele fica onde num carro, né? Convencional aí. O motor fica aqui na frente, né? Se o motor fica aqui na frente, é mais prático, né? É mais fácil, tem menos perda você converter essa energia para o eixo dianteiro, tranquilo? Mas, por exemplo, tem carros antigos, né? Igual um Fusca, né? Que o motor está aqui atrás, né? O motor fica aqui, o porta-mala na frente, então faz mais sentido você converter a energia para tração traseira e tal. Então, enfim, beleza. Tá, então, dado isso, tem uma diferença no pneu tracionado e no pneu não tracionado. Olha só, vamos estudar isso com calma, então. Então, vamos pegar esse cara aqui, pneu tracionado. Digamos que o carro está se movimentando para a direita, beleza? Movimentando, para a direita. E esse pneu é o que está recebendo tração, tá? Tanto faz se é o pneu traseiro ou dianteiro. Não sei se é dianteiro ou traseiro, não sei se a tração desse carro que eu estou colocando é traseira ou dianteira, mas estou analisando o que está acontecendo com o pneu tracionado. Ou seja, se esse aqui, né, pessoal, é o pneu tracionado, significa que ele está de fato recebendo energia do motor para rotacionar, para girar, né? Então, vou colocar uma velocidade angular ômega. Então, ele está recebendo essa energia violenta do motor, o eixo faz o pneu girar. Ou seja, olha o que está acontecendo aqui embaixo, né? Então, estou estudando o contato do pneu com o chão. De novo, naquele esquema nosso aqui das rugosidades e irregularidades, para a gente entender o contato entre essas duas superfícies. Pessoal, vamos lá. Então, presta atenção aqui, ó. Nesse pneu, dado que ele está recebendo essa energia do motor para girar, olha o que ele vai fazer. Por exemplo, pega esse ponto aqui do contato do pneu. Se ele está recebendo energia para girar, ele vai vir aqui e vai bater no chão. Ele vai tipo empurrar o chão para trás. Pode ser ou não. Então aqui, ó, ele pega, empurra o chão para trás. Que força que é essa? É a força de atrito, é o contato entre essas duas superfícies. E o chão, consequentemente, faz o quê? Empurra ele para frente. Então no pneu tracionado eu estou vendo que a força de atrito ela tem o mesmo sentido do movimento. Concorda ou não? Então quando o pneu tracionado, a força de atrito, FAT, tem o mesmo sentido do movimento. Sentido do movimento. Tranquilo ou não? Então, tenta pensar em termos de terceira lei. Acho que assim faz sentido. Esse cara recebe energia para girar. Então, ele vem girando aqui, né? Imagina que ele está inicialmente parado, né? Essas
Todas essas imperfeições estão fazendo com que o pneu bata e empurra o chão para trás, o chão reage e empurra o pneu para frente. Então, essa força aí de contato paralela à superfície, né? Força de contato entre duas superfícies que é paralela à superfície, a gente chama de força de atrito. Beleza. O que aconteceria com o pneu não tracionado? Então, vamos lá. No pneu não tracionado, pessoal, digamos que mais uma vez, o sentido do movimento está aqui. Você pergunta, se ele não é tracionado, como é que ele se movimenta, né? Bom, ele se movimenta, é como se ele estivesse sendo arrastado, né? Como assim? É tipo esse bloco aqui, né? Tem como eu arrastar ele, olha só. Por exemplo, vamos supor que o movimento é para a direita. Então, eu começo tipo a puxar esse pneu para a direita. Por quê? Porque ele, diferente do outro, como é o não tracionado, ele não está recebendo a energia do motor para rotacionar. Você concorda? Se ele não está recebendo, é como se de fato ele estivesse sendo simplesmente puxado pelo resto do carro. Se ele está sendo puxado, pessoal, olha o que vai acontecer. Esse ponto do pneu aqui, por exemplo, vai fazer o quê? Se o pneu é puxado para a direita, esse ponto vai colidir com o chão aqui, vai bater, empurrando o chão para a direita, fazendo uma força de contato no chão. Então ele tipo que empurra o chão para a direita. Mas aí o chão reage e faz o quê? Empurra o pneu para a esquerda. Essa força trocada entre duas superfícies em contato, a força paralela à superfície, é o que a gente chama de força de atrito. Então tá aí. Então o cara que está sendo simplesmente puxado, né, tipo arrastado aqui, ó, esse pontinho também bate aqui nessa superfície, a superfície reage, devolve essa batida, essa força, né? Enfim. E esse cara acaba girando. Você pode imaginar que ele gira então, porque ele está sendo puxado para cá. Como ele está sendo puxado, ele bate aqui, é feita uma força para cá e essa força vai gerar um torque, vai botar o cara em rotação e tal. Enfim, então ele gira não porque ele recebe a energia da queima do combustível, diferente do pneu tracionado. Mas enfim, qual é a conclusão que a gente tira disso aqui? A conclusão que a gente tira é que nesse cara, a força de atrito, então aqui ó, a força de atrito tem sentido oposto ao do movimento. Oposto ao do movimento. Então essa é a conclusão simples que a gente tira aqui, pessoal, ao do movimento. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu estiver falando de um pneu tracionado, força de atrito tem o mesmo sentido do movimento. Se for um pneu não tracionado, o sentido é oposto. Então, exemplozinho simples, só para a gente treinar isso, olha aí, nosso exemplo. E isso foi a questão do ITA, né? Uma variação disso aqui. Te dei um carro, então estou te dando o sentido do movimento, nos três casos, te dei a velocidade. Aí eu te dou como que é a força de atrito nos pneus e estou te perguntando que tipo de carro que é. Tração traseira, dianteira e tal. Então, por exemplo, olha para esse carro aqui. Então, a nossa pergunta é essa. Qual que é a tração desses quatro carinhas aqui? Beleza? Então, basta você comparar. Bom, no primeiro cara, a gente está vendo aqui que a força de atrito tem o mesmo sentido do movimento no pneu dianteiro. Mas pera aí, a força de atrito só tem o mesmo sentido do movimento quando esse pneu é tracionado. Então aqui certamente tem tração na frente. E aqui, ó, no pneu de trás, a força de atrito tem sentido oposto. Se tem sentido oposto é porque o pneu está aqui, ó, é não tracionado, sentido oposto. Tranquilo? Beleza, então não tracionado atrás, tracionado na frente, a gente fala que isso então é tração dianteira. Só o eixo dianteiro recebe tração. Vamos, por exemplo, para o último, que é o caso oposto, né? Aqui, o pneu traseiro tem uma força de atrito que está no mesmo sentido do movimento. Então, esse cara recebe tração no pneu de trás, né? Sim, tanto é que o pneu da frente, tá aqui, né? Ele tem uma força que está no sentido oposto, então é o pneu não tracionado. Então, só o eixo traseiro que recebe a energia da queima do combustível, então tração traseira. E nesse cara, você vai falar, não, mas esse cara aqui, a força de atrito nos dois pneus está no mesmo sentido do movimento, que seria esse caso aqui, né? A força de atrito nos dois eixos, né, dianteiro e traseiro, está no mesmo sentido. Então é porque os dois estão recebendo tração. Os dois são pneus tracionados. Então a gente fala que a tração, famigerada tração 4x4, né, pessoal? Tranquilo? Turma, então ficamos por aqui. Nessa nossa primeira aula, varremos bastante coisas importantes, tudo qualitativo, não tem conta nenhuma, mas a discussão aqui é muito importante para o nosso conteúdo. Obrigado aí pela atenção e até as próximas aulas.